14 de novembro, estilo de vida. Lucas, capítulo 10. Vamos ver a reação de Jesus, vamos ver um certo aspecto para a gente aprender. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna, ser salvo? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Que é a primeira tábua dos 10 mandamentos, né? E amarás ao Senhor como a ti mesmo, que é a segunda tábua dos 10 mandamentos. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Jesus então dá uma tarefa para ele, né? Coloque em prática isso que você sabe, e aí você terá vida. Então nós vemos agora Tiago 2, versos 17 a 22, falando do mesmo assunto. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, a prática, por si mesmo está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Olha que absurdo, né? Tem pessoas que acham que só serão salvos pela fé, né? Sem obras. 19. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Queres, pois, verso 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então ele deu o seu filho como uma ação da sua fé. Obras. São obras, né? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, fé, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele creu e provou que cria. Ele ofereceu o filho. São as obras. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Ela creu na palavra dos enviados de Deus e, sob o risco de vida, ela avisou o que estava acontecendo, ela sinalizou, ou seja, ela não ficou só na teoria, ela colocou em prática as obras. Quando acolheu os emissários, então, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, sem o fôlego de vida é morto, assim também a fé sem obras é morta. Colocar a lei de Deus em prática é um estilo de vida.
não é uma obrigação, não é um peso. Aliás, o próprio Paulo fala que a lei não é penosa, né? Qual foi a resposta do intérprete da lei à própria pergunta dele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Faze isto e viverás, disse Jesus. O intérprete da lei tinha feito a pergunta e ele mesmo deu a resposta. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Quer dizer, como herdar a vida eterna? Ame ao teu Deus de todo o coração, da tua alma, do teu entendimento, das suas forças, que é o primeiro ao quarto mandamento, e ao seu próximo como a si mesmo, que é o quinto mandamento ao 10º mandamento. Qual foi a resposta de Jesus quando ele dá a resposta? Qual foi a resposta de Jesus? Você respondeu corretamente e disse: faze isto e você viverá. Aí está a resposta, na própria Bíblia. Jesus fez um desafio a ele. Coloca em prática o que você já sabe. Para a maioria dos crentes, dar a resposta certa sobre doutrinas e fé não é tão difícil. O desafio está em fazer o que sabem que é certo e seguir aquilo em que acreditam. Embora saibam o suficiente para serem salvos, muitos estão perdidos por não obedecer à verdade que conhecem. Essa questão é muito séria. Somente saber que deve amar a Deus e ao próximo não é o suficiente. Os demônios também sabem disso, mas não fazem. É necessário praticar. De que forma esses versos se assemelham ao que Jesus disse ao intérprete? Veja que a Bíblia não tem contradição. Todos falam a mesma coisa, né? Olha só, Paulo aconselhando a Tiago 2:17-22. A fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. Não foi por obras que Abraão foi justificado? A fé operava juntamente com as obras. Como ele poderia ter fé genuína se ele não fizesse o que Deus mandou fazer? Abraão creu em Deus e fez o que Deus falou para fazer. E isso lhe foi imputado por justiça. Se amarmos a Deus, leremos sua palavra, oraremos, observaremos seus mandamentos e seremos obedientes à sua voz de todo o nosso coração. Se eu digo que amo o próximo, mas não me importo com as pessoas na igreja, ou se ignoro as necessidades de outros, sendo que posso ajudá-los, de que vale a minha fé? O cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas, é um estilo de vida. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando do alimento diário, um de vocês lhe disser: vai em paz, vai dar certo, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Deus proverá para você. Tenha pensamentos positivos. Deus é bom, Ele vai fazer algo por você. Não, Deus quer que você faça algum bem para ela. Porque Deus te abençoou para você praticar o amor. Quando você se importa com o bem-estar
dos outros, você segue a palavra de Paulo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pela graça sois salvos, para aprender a se importar mais com os outros. Que Deus nos abençoe, não é? A nossa natureza é ruim, todos nós somos. Não temos a tendência para fazer a coisa boa. Precisamos do milagre de Deus no nosso coração.